Hoje, nós vamos estudar um trecho do Evangelho em que Jesus diz assim: haverá um momento, e esta hora já é chegada, em que Deus não mais será adorado sobre este monte ou naquele templo, mas sim, em espírito e em verdade, ele será adorado em toda parte. Como é que é para adorarmos a Deus em espírito e verdade? Primeiro, eu gostaria de refletir sobre essa parte do em verdade. Será que nós adoramos a Deus verdadeiramente? Como é que ele se sentiria adorado? Primeiro, que ele não precisa da nossa adoração. Ele não é uma pessoa que precisa de bajuladores. Ele não precisa de prêmios, dádivas, oferendas, ofertas. Ele criou o universo todo. O que nós poderíamos dar para ele do que existe na terra, no mundo, que já não seja dele? O que nós poderíamos ofertar para Deus que não seja criação dele mesmo, pensando-se sobre o aspecto material? Nada. Nada, porque a terra foi feita por ele, o sol foi feito por ele, o universo por ele. Ele é o criador incriado, princípio de todas as coisas, causa primária de todas as coisas. Então, sob o ponto de vista material, não é possível adorá-lo. Como então poderemos adorá-lo? Através das nossas obras, através dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Sim, coisas imateriais, coisas que nascem do princípio que está dentro de nós, que é amor. Porque nós também fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e é nesta criação nós então somos amor. Nós temos essa essência. Então uma forma de se adorar a Deus é fazendo para o nosso semelhante aquilo que nós queremos para nós mesmos. É seguindo o caminho que Jesus traçou para nós e deixou muito claro, de amor, de entrega plena, absoluta, permanente, contínua, por todos aqueles que nos cercam. É a prática do perdão, é ensinado por Jesus e tão importante que está na oração dominical, a oração que a gente acabou de fazer, em que nós precisamos perdoar os nossos devedores, perdoar aqueles que nos ofendem. Nós podemos adorar a Deus em verdade, sendo verdadeiros, não em palavras, não em mentiras. Não adianta fazer de conta com Deus. Quantas vezes a gente faz uma promessa para Deus que nós sabemos que nós não vamos cumprir? Se nós estamos fazendo uma promessa que nós não cumpriremos, então nós estamos mentindo, brincando, achando que nós podemos enganar a Deus. Não é possível enganá-lo. É possível se iludir, enganá-lo jamais. Os apóstolos muitas vezes narram no Evangelho que Jesus conhecia o interior das pessoas. E Jesus não era Deus. Jesus era o enviado, era o Filho, conhecia a Deus, estava sempre executando o trabalho, a missão que Deus havia passado para ele. Mas Deus, na sua plenitude, nos conhece mais profundamente ainda. Então, como enganá-lo? Como bajulá-lo? Como fazer de conta? Como adorá-lo com ofertas materiais? Com velas? Com incensos? Deus definitivamente não precisa de nenhuma dessas coisas. Nós devemos adorá-lo, sim, em espírito, porque não é matéria, e em verdade, porque nós precisamos encarar a nossa realidade moral, encarar a nossa relação com o Criador, encarar a nossa relação com o próprio universo, entender que nós fazemos parte desse todo maior, que estamos em ter independência de todas as outras pessoas, e todas as outras pessoas também se conectam conosco numa relação de dependência que não se extingue jamais. Dependemos dos nossos pais, nossos filhos dependem de nós, dependemos dos nossos mestres, dos professores, dependemos do lixeiro, dependemos do agricultor, dependemos do policial, dependemos do varredor de rua, dependemos da pessoa que serve, do garçom, do atendente, daquele que transporta, do motorista. Dependemos todos nós em comunidade, em sociedade, filhos de um mesmo Deus, criados todos nós para sermos felizes, nos auxiliando mutuamente. Então a adoração a Deus verdadeira, que não está restrita a um templo, que não está restrita a uma atitude corpórea, que não está restrita a um fechar de olhos, que não está restrita a este ou aquele lugar, a ter que nos ajoelhar
em direção a uma cidade sagrada, ou a termos que ir a um local sagrado, ou a termos que executar uma tarefa, um jejum, uma ação qualquer física. Não. Deus, no seu amor infinito, espera de nós que amemos os nossos irmãos. Sim, que amemos os nossos semelhantes. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque este segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo, é igual ao primeiro. Não é possível amar a Deus, não é possível venerá-lo, não é possível adorá-lo, sem que nós nos coloquemos em paz com o nosso semelhante. Sem que nós perdoemos, sem que nós sejamos perdoados, sem que nós nos disponhamos a servi-lo, sem que nós aceitemos ser auxiliados também por eles. Não é possível essa ação sem desenvolvermos um pouco da humildade de percebermos iguais, de percebermos semelhantes, de perceber que temos sim um pai de amor comum. E se é um pai só, nós somos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Irmãos por esse pai, por essa criação única. Irmãos nessa fraternidade de fraterno, de irmão, na prática desse sentimento, em espírito e em verdade, significa para nós desmaterializarmos nossas ações, nossos pensamentos e entendermos que Deus se adora do fundo da nossa alma, com o nosso coração, se adora lá no nosso íntimo, com as nossas ações, com o sacrifício do nosso egoísmo, com o sacrifício daquele egoísmo duro, daquele orgulho, daquela vaidade que nos impede de nos aproximar do nosso semelhante. Com o sacrifício dessas ilusões. Não adianta fazer de conta, não adianta tentar comprar a Deus com ouro, com coisas materiais, é tudo dele. Deus espera de nós a gratidão, o reconhecimento. Deus espera de nós que aceitemos o seu amor, a sua proteção, a sua vontade, que nos cerca de bênçãos, de flores, de árvores, de natureza, a qual tantas vezes nós violentamos e destruímos. Nosso programa chega mais uma vez ao final. Agradeço a todos a paciência e convido a todos para orarmos juntos, para adorarmos a Deus em espírito e verdade, lá do fundo do nosso coração, por alguns instantes, sentindo a presença dele em nossas vidas, sentindo sua ação em torno dos nossos passos, sentindo a sua presença nos espíritos que nos amam, amando os nossos semelhantes, pelo menos aqueles que nós já somos capazes, amando os nossos familiares, desejando que todos eles sejam iluminados, tenham paz, sejam felizes, desejando que essa felicidade se estenda àqueles que estão afastados de Deus, àqueles que fogem, àqueles que estão desnorteados pela vida. Que a paz de Jesus, que a paz do nosso Criador, que enviou Jesus para nós, se estenda sobre toda a humanidade. Que assim seja. Tenham uma excelente semana.